Bendito seja Deus. A paz do Senhor Jesus, todos os nossos queridos, amados irmãos que estão nesta noite aqui. E como prometido semana passada, nós estamos cumprindo a promessa. Livro do profeta Abacuque não foi comentado. Não, minto. Alô, minto. Foi comentado sim, mas não foi gravado. Não foi gravado a voz, eu tive que dispensar a voz. Lá vai eu novamente ler o profeta Abacuque. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então Deus permitiu que essa situação de não gravar a voz aqui, viéssemos comentar novamente o profeta Abacuque. Se bem que para mim vai ser novamente a experiência, né? Se repetindo. Agora para vós, que hão de ouvir a explicação do profeta Abacuque, sejam muito bem-vindos. E na realidade, já fechamos o ciclo dos 12 profetas, já comentamos a congregação daqui da Perimetral Jardim de Deus, já comentou os 12 profetas. Eu estou repetindo o profeta Abacuque, porque é uma promessa de colocar no Face e no YouTube, tá bom? Por isso que é necessário você se inscrever no canal, se inscrever ali, dar o like, porque quando você dá o like, eu não estou ganhando nada com isso, tá bom? Mas quando você dá o like, você está abençoando de 4 a 5 pessoas, e onde receber este vídeo para poder se dedicar e aprender um pouco da palavra de Deus, tá bom? Então faça isso, abençoe alguém, é uma forma de abençoar, evangelizar, fazer a obra de Deus, tá? E tem diversas pessoas se conectando comigo via o Instagram. Agradeço, sejam muito bem-vindos à família assim, da Casa do Saber Teológico, lá que está escrito, né? Casa do Saber Teológico. Por que Casa do Saber Teológico? Porque essas exposições será emitido um certificado muito bem elaborado para que os amados guardem ali como uma lembrança não somente histórica, como documental. Esse documento é de valer, tá bom? Se você quiser acessar no Google o meu nome, Jeremias Moraes Nascimento, pode escrever lá, Jeremias Moraes Nascimento. Eu estou citando meu nome completo, porque no certificado eu vou colocar meu nome e o meu histórico acadêmico ali, e vou assinar. Ao fazer isso, você pode apresentar como um documento para acreditação em faculdades de teologia, ou até mesmo acreditação de carga horária em faculdades de filosofia, e assim por diante, tá ok? Então, vamos lá comentar o livro do profeta Abacuque. Queridos, o profeta Abacuque, ele foi aquele meio termo, tá? Ele teve a experiência de passar muito próximo ali do pós-cativo assírio e teve a experiência já de passar já o cativo babilônico. O pós-cativo sírio foi muito terrível para o profeta Abacuque. Ele teve aí a experiência de quem? Bem próximo do profeta Jeremias. Ele foi contemporâneo de Jeremias. E o profeta Abacuque, se você ler todo o livro, eu estou falando todo o livro, tá? Não caia nessa de somente ler um versículo. Todo o livro. Se você for ler todo o livro, ele questiona Deus. A experiência de questionar Deus é dele muito próxima do patriarca Jó. Não somente do patriarca Jó, como também até mesmo das lamentações de Jeremias. Se você tem contato, ou teve contato com o livro do profeta Jeremias, as lamentações, você vai lembrar muito do profeta Abacuque. Então, assim, é um escrito bastante chamativo, principalmente para o pessoal da área humana, que gosta da chamado existencialismo e fenomenologia. Nem tanto a fenomenologia, mas o existencialismo, que trata da questão do sofrimento humano, que trata da questão porque o ser humano sofre. E o profeta Abacuque, ele trata justamente do sofrimento humano. Capítulo 1 ele questiona, o capítulo 12 ele vai atrás de uma resposta, aí Deus dá a resposta para ele, e no capítulo 3 Deus vai explicando as coisas que hão de vir a respeito daqueles que são justos
e daqueles que são injustos. É uma coisa assim maravilhosa. Mas, claro, não se consegue fechar, principalmente quando se dá com o sofrimento humano. Você pode perguntar a Jeremias, por que eu sofro? O profeta Abacuque ele lhe dá diversas respostas a respeito do sofrimento humano. Tá bom? E por que os maus prosperam? O profeta Abacuque também lhe dá uma resposta em relação a isso. Olha, preste muito bem atenção. Uma resposta, artigo indefinido. Ele não dá a resposta. Uma resposta, porque tem diversas respostas. E uma das respostas está em Abacuque, está em Jó, está em Lamentações de Jeremias. Tá? Então, todos eles é muito bom você conhecer. Brevemente, vamos comentar o livro de Jó, tá bom? O livro ele foi escrito no século VII ainda, 605, 610, ali já próximo de quem? Jeremias, quem mais? Daniel, Azarias, Isael, todos esses jovens eles eram adolescentes na época, possivelmente tiveram contato com a pessoa de Abacuque. Jeremias com certeza teve. Não só Jeremias, como também Ezequiel. Teve essa proximidade do profeta Abacuque. Isaías, Jeremias, quem mais? Jeremias, Abacuque, Miqueias, toda essa turma, no bom sentido falando, eles tiveram contato um com o outro. É por isso que tinha a chamada tradição dos profetas. Não tem a chamada doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era nada mais um arcabouço de ensinos e conhecimento dos apóstolos para, assim, apacentar o povo. E na época dos profetas, existia a escola dos profetas. E esses profetas estavam muito próximos um do outro. Isaías, já próximo de Jeremias, Jeremias, já próximo de Abacuque e Miqueias, e Miqueias, já próximo de Sofonias e assim por diante. Tá bom? Quando eu estou falando deles, falando dos profetas do reino do sul, tá? E aquele é do reino do sul. O profeta Abacuque está profetizando a respeito da invasão que vai ter por meio dos caldeus, chamado quem? Babilônicos. Eles estão prestes a invadir ali. Aí Deus dá a visão a Abacuque em relação ao que vai acontecer. Já pensou Deus te dar a visão da desgraça, da miséria, da carnificina que vai acontecer? Foi isso que ele teve. Então ele pode ser considerado o profeta do caos, né? Além disso, Abacuque possivelmente foi um levita, ou pode ser da turma de Corá, que eram os cantores, porque no capítulo 3 ele trata a situação humana e a relação do humano para com Deus de uma forma de cântico. Cântico. Poderia ter uma inspiração de Davi na vida dele, né? Mas vamos lá ver. Capítulo 1. Pode colocar aí, Gabi? Capítulo 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha, sentença. Já foi sentenciado a situação de Judá e todos os moradores, tá bom? Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escuta? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Aqui, ele já está Deus já está dando a visão aqui para ele, tá? E ele contempla não somente em Jerusalém, de uma liderança totalmente apostatada de Deus, uma liderança corrupta, mas como também a perversidade que está vindo da Babilônia para afligir o povo de Israel o povo de Judá em relação ao que eles tinham cometido contra Deus. Mas isso só pode chegar a eles quando tem o afrouxamento da lei, quando tem a deturpação dada por uma liderança absolutamente malvada, cruel e perversa. Versículo 5. Veio diante das nações,
Olhai maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não vos crereis quando eu for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis. Creem neles mesmos, no seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são seus cavaleiros que espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Até aqui, dá para perceber, dá para analisar, amados irmãos, na situação que é descrita ao profeta, que a perversidade, a crueldade dada pelos caldeus, os babilônios, seria algo tão imediato, tão rápido, mas tão rápido, que o povo não tinha como escapar da presente situação do cerco que Deus estava dando ali ao pessoal da onde? O povo judeu que se encontrava onde? Em Jerusalém, em Sião. Era uma coisa assim, espantosa. Quando você vê essa visão que ele está tendo aqui, a qual Deus está revelando para ele, você se recorda muito daquela visão que João teve ali em Apocalipse, capítulo 16 e capítulo 9, que ele vê um vexame de gafanhotos. Ele descreve aquilo ali, nada mais é do que um exército inimigo invadindo ali em Jerusalém. E já é uma coisa futura que há de acontecer, tá bom? E aqui ele está descrevendo o que ele está vendo, um exército inimigo poderosíssimo que há de invadir Jerusalém e tomar conta de tudo. Eles farão tudo rápido. Tudo rápido. Rápido entre aspas, né? Porque se você for ver na história mesmo, que nós descrevemos ali do profeta Zacarias, eles passaram um mês para derrubar as muralhas de Jerusalém e passaram 3 meses para derrubar o templo do Senhor. O profeta Zacarias, não, desculpe, Sofonias. Tá? Então eles tiveram aproximadamente isso, nessa descrição aí do profeta, mas aparentemente foi tudo rápido, tudo de imediato aconteceu nessa invasão. E aqui, versículo 9, diz: eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, ele se reúne os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos de seu riso, rissem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passo como passa o vento e segue e fazem-se culpado estes cujo poder é o seu Deus. A força de vingança, a força de domínio, o desejo e a paixão de querer destruir, acabar com qualquer obstáculo era muito forte entre os caldeus e os babilônios. Era demasiadamente forte. Mas quem foi que suscitou isso? Diz o Sagrado Texto que foi Deus que suscitou. Aí você pergunta assim, mas Jeremias, por que Deus fez isso? Suscitar os babilônicos contra a sua terra santa. Olha, a terra tem o nome de santa, sim, porque prometeu para os patriarcas. Mas o que estava acontecendo ali não era nadinha santo. A liderança corrupta tomando conta, seja na área moral, seja na área espiritual, se corrompendo e corrompendo os menores, como já tinha sido até profetizado por Joel, e corrompendo toda os cabeças do povo, e o povo também se desviando, se afastando do Senhor. Foi justamente o que aconteceu. Estava um caos, desde a liderança até o menor. E nisso, para que o Senhor não viesse perder o que ele tinha prometido aos patriarcas, ele teve que usar de uma forma e um método. Qual foi o método e a forma?
de usar a nação chamada Babilônia, para que o povo viesse temer e buscar a Deus e viesse dar novamente a sua vida para Deus. Essa era a intenção de suscitar a Babilônia contra os judeus ali, né? Versículo 12. Agora, o que me chama a atenção aqui, amados, uma característica do povo da Babilônia é o seguinte: então eu passo como passa o vento e segue, fazem culpados este cujo poder é o seu Deus. Então, Deus para eles era o quê? Era a força do seu punho, era a força da sua agilidade da sua espada, era aquilo que eles tinham de vigor. Aqui você se recorda de Paulo falando aos filipenses que eles consideravam filipenses o seu Deus como o vento como o seu Deus. Por que os filipenses consideravam o seu ventre como Deus? Porque o ventre nada mais é que o centro de toda a sua força, para que você venha agir ou tomar qualquer tipo de decisão. Então, quando os inimigos consideram a sua força, a sua agilidade como seu Deus, pode acreditar que para eles não existe princípios, não existe justiça, não existe parâmetros, não existe nada disso em relação que venha parar eles, porque eles consideram a sua vida como o quê? Como o próprio Deus, a sua força e o seu vigor. E aqui, o profeta já fala com Deus, aqui no versículo 12, dizendo o seguinte: não és tu desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor não executa o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, ou fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes o homem como o peixe do mar, como os répteis que não têm o que governe? Todos levanta o inimigo como anzol e peca-os, o arrasta e ajunta na sua rede, varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, a Babilônia, os caldeus, eles tinham essa força de vontade, esse desejo de não pegar somente uma parcela do povo. Eles não pegavam. Quando eles chegavam num país, eles devastavam todo o país. Eles pegavam somente os homens? Não, eles pegavam os homens, as mulheres, as crianças, os idosos. Para eles tudo era o quê? Tudo era despojo de guerra, principalmente as vidas humanas. Tudo valia para eles como despojo de guerra, ou como troféu de guerra. E eles faziam isso como se fosse um pescador quando lança a sua rede sobre o mar. Ao lançar, o que é que o pescador quer? Ele quer pegar boa parte daquele cardume de peixe que está passando ali, né? Assim o profeta, ele contempla nessa visão que o pescador, quando ele faz isso, não tem como o cardume fugir. É pegado boa parte do cardume. E quando Deus permitiu para que os babilônicos fizessem isso, eles vinham e pegavam boa parte do povo para levar a cativo. Então, queridos, quando a maldade ela vem através de quê? Através de uma perversidade, de uma adulteração.
através de uma injustiça, através do que mais? De uma mentira. Foi o que o profeta aqui revelou no versículo 2 e 3, ele revela. Ele estava vendo muita maldade, muita injustiça, ou seja, muita injustiça e muita mentira, muita perversidade, e aí, a consequência disso é a maldade. Porque toda ação tem uma reação, e a ação deles era perverter a palavra de Deus, os princípios divinos. E a reação qual era? A consequência deles perverterem e manipularem a palavra de Deus. Bem, queridos, aqui o capítulo 1 termina. Essa parte a qual o profeta ele fala para Deus, mas em visão ele vai descrevendo tudo isso aqui. E já no capítulo 2, ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é tete a tete com Deus, falando pessoalmente com Deus, a situação a qual o povo de Israel está prestes a passar. A situação de ficar cativo no reino babilônico. Versículo 1 diz, no capítulo 2, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, agora Deus responde, fala com ele, o que ele descreve ali. Aí Deus fala para ele o seguinte, escreve a visão e grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Até aqui o versículo 4, é um versículo colocado pelo apóstolo Paulo, comentado por Paulo, e muitos pegaram, até a Reforma Protestante usou isso aqui, mas vamos procurar entender, a nível de contexto do profeta, que ele diz aqui o seguinte, primeiramente Deus fala essas coisas para ele, tá? Ele toma a decisão de ir para uma torre de vigia, fazer um momento de clamor, busca, jejum, intercessão. Aqui o seu momento chamado eremita, posso assim dizer, tá bom? Momento eremita. E nesse momento que ele fica a sós com Deus, Deus fala com ele. E Deus sabe o que diz para ele? Tudo que eu te falar agora, tu escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler e possa ler até quem passa correndo. Jeremias, o que significa isso? Significa o seguinte, que a situação seria tão agravante, tão opressiva, tão assim depressiva e opressiva, que as pessoas iam tomar decisões rápidas para poder modificar e tratar daquela situação. Aí o profeta disse, Deus falou para o profeta, olha, o que eu vou te mostrar, tu escreve numa tábua. Qual era a tábua? Tábua de pedra. Não era o pergaminho, não era o pergaminho, não, era a tábua de pedra mesmo. Escreve a tábua de pedra porque tu vais ver e até aquele que passar rapidamente também vai ver. Ou seja, ninguém vai ficar o quê? Indesculpado. Todos serão culpados diante daquilo que Deus já estava avisando para eles. Porque a visão ainda está para cumprir no seu tempo determinado. Ou seja, Abacuque é o seguinte, escreve isso aí, desenha numa tábua, porque o que eu estou te revelando, te mostrando, vai acontecer. E eles vão ter que estar cientes disso. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, o que é que Deus está dizendo assim? No meu tempo, no teu tempo pode tardar, mas no meu tempo não vai tardar. E se tardar no teu tempo, mas certamente virá. E aqui ele diz,
Eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Quem é o soberbo? Quem é que não tem alma reta? São aqueles que não estão servindo a Deus de coração. E principalmente os babilônicos. Queridos, a palavra aqui é direcionada aos babilônicos, tá bom? Principalmente aos babilônicos. A alma deles não era reta, era soberba, porque o soberbo e a pessoa que não tem a alma reta, para eles não existe lei, não existe parâmetros, não existe normas, não existe regras. Ele vai passando por cima de tudo e por todos para querer alcançar o seu objetivo. A Babilônia, ela era descrita dessa forma. Ela queria passar por cima de tudo e por todos. Por cima de tudo e por todos, tá? Para poder conquistar o que eles queriam. Mas ele coloca aqui ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa o quê? Uma ideia diferente, contrária ao que está acontecendo. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, Deus está falando para Abacuque, todo mundo vai perder tudo que tem. Vai perder casa, vai perder família, vai perder tudo. Mas a sua vida ainda vai continuar. E se ela continuar, ela não deve se basear naquilo que ela tinha. Se tinha uma casa, se tinha um bem material, se tinha qualquer outra coisa, nada disso vai adiantar. Porque o meu justo mesmo, aquele que vive comigo, está próximo de mim, vai viver pela fé. A fé de quê? De não depender dos bens materiais que serão destruídos pelos babilônicos, pelos bens físicos que vão ser destruídos pelos babilônicos, pelos bens econômicos que vão ser destruídos pelos babilônicos. Ela não vai depender mais disso. Essa pessoa vai viver pela fé, ou seja, ela vai ser uma pessoa espiritual, aguardando em mim, diante de toda a adversidade, diante de toda a tempestade, ela vai esperar em mim. Esse é o sentido do versículo: o justo viverá pela fé. O soberbo vem contra ele, tira o que ele tem, tira o que ele possui, se aposta daquilo que ele conseguiu, mas ele não vai se deixar levar, porque o bem do justo não está naquilo que ele tem, que ele possui, ou daquilo que ele manipula, mas está naquilo que ele faz para Deus. O que ele faz para Deus? Andar com Deus. Isso ninguém pode tirar. Tá ok? Então os babilônicos não conseguiram tirar isso do justo, a fé que eles tinham para com Deus. É por isso que a fé aqui significa o quê? Nada mais do que a sua vida, a sua comunhão com Deus. Isso ninguém pode tirar. Do justo, ninguém consegue arrancar isso, tá bom? Versículo 5 diz: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como sepulcro, e como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui ainda está falando da Babilônia, tá? A Babilônia era assim. Eles achavam que iam conseguir prevalecer. Mas, assim como o vinho é enganoso, eles estão se enganando. E quanto mais poder eles têm, mais sede eles querem de dominar. O soberbo, o arrogante, ele é dessa maneira. Quanto mais você dá poder para uma pessoa que é arrogante e soberbo, mais ela quer dominar. Não tem aquele ditado popular que diz: quer conhecer alguém, dá poder a ele? Então a gente vai saber se a pessoa ela é arrogante, soberba, quando nós damos poder àquela pessoa. Ao dar poder àquela pessoa, ela quer dominar tudo e todos. Ela se acha que é a dona da história e dona da vida das pessoas. Era dessa maneira e dessa forma que os babilônicos achavam. Que agora eles comandavam não somente os homens aqui na terra, como até o próprio céu. Isso é prova que no capítulo 4, Deus ele falou com Nabucodonosor e fez com que ele ficasse louco por causa do quê? Por causa da sua soberba. A soberba, amados, quando vem
se revela na vida de uma pessoa quando ela recebe poder e se revela, a tendência da pessoa ela ficar perturbada e louca. Vai ter aquele sentimento de perseguição, mania de perseguição, assim, vai ficar desconfiando de tudo e de todos. A soberba é uma coisa terrível. Ela consegue destruir uma pessoa em rápidos momentos. Versículo 6 diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, esse, quem é? Não levantarão, pois, estes quem? Os povos. Um provérbio contra quem? Contra a Babilônia. Aí os povos vão dizer, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega dos penhores. 7. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão o que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, e contra a cidade, e contra todos os seus moradores. Ai daqueles que ajuntam na sua casa bens mal adquiridos para pôr lugar alto no ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinar-te para a tua casa, destruindo tu e muitos povos, pecar-te contra a tua alma. 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Até aqui esse versículo 9, desculpa, até o versículo 11, os povos já estavam torcendo para que aquilo que Babilônia fez contra todas as nações viesse a Babilônia agora pagar sobre aquilo que eles tinham feito. Aquele ditado que é muito dito, que é muito falado entre nós, aqui se faz, aqui se paga, isso é uma verdade. A pessoa paga tanto aqui como na eternidade. Então o reino da Babilônia achava que nunca jamais eles iam cair. Nunca jamais alguém ia derrubar. E os povos ali estavam fazendo esse cântico dizendo, vocês vão pagar por isso que vocês estão fazendo contra todos nós. Vai chegar o momento, a conta vai chegar. A conta vai chegar até vocês. E aconteceu. E quando os povos vieram com violência contra a Babilônia, foi para arruinar, não deixar em nada. É prova que você leu o livro de Daniel ali, e teve a experiência de passar aqui por Daniel, nós comentamos Daniel, né? Quando os Medo-Persas chegaram ali, passaram a dominar tudo. Perderam totalmente a soberania. Foi rápida a queda dos babilônios. Foi rápida. Entendeu? E passaram a ser adágio de vergonha para todos os povos. Versículo 12 diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamento com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labute para o fogo, e os povos fadiga e vão? Pois a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que está falando aqui? Pegando também, retomando os versículos anteriores, é que Babilônia ela se erguia do sangue dos povos, e não somente do sangue, como também o que mais? Ela roubava os povos, assaltava, destruía a sua terra e o seu legado, acabava com tudo isso. E isso foi se acumulando de uma tal maneira que Deus passou a intervir, usando os outros povos. É por isso que os profetas, aqui ele não diz, né, mas os demais profetas falam o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos trouxe as consequências à Babilônia, e essas consequências fez com que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Entre o quê? Entre as nações. Então, toda vez quando vem uma calamidade, vem
uma consequência grave que afeta tudo e todos, aqueles povos que estão ao redor vão de olhar e vão o quê? Dizer, o Deus do céu está controlando tudo isso. O Deus do céu está vendo tudo isso. O Deus do céu não permitiu que tal mal se agravasse. Aí eles vão o quê? Glorificar o nome de Deus, né? Então, por isso que a terra se encherá do conhecimento do Senhor quando vem o quê? Quando vem as consequências sobre as nações que abusam da lei do Senhor. Versículo 15. Ai daqueles que dá para beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, e que embebeda e lhe contempla a vergonha. Serás farto de opróbrio e vez de honra. Bebe tu também e exibe sua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste, os animais ferozes, te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O que dá para perceber aqui, no presente momento, dos versículo 15 ao versículo 17, as práticas sexuais entre os babilônicos, do seu companheiro, mostrando a sua incircuncisão. Já dá para entender que eram as práticas homoafetivas que era praticada entre eles e que eles faziam isso em espaço público para mostrar para todos. Eles embriagavam seu companheiro e faziam suas práticas homoafetivas. E eles faziam isso não somente em praça, como também deixavam seu companheiro ali espido para que todos viessem contemplar. Uma prática muito próxima de quem? Quem fez isso? Filho de Noé. Filho de Noé. Só que o pai, ele se embriagou e Cão foi lá e falou da nudez do seu pai. Então, dá para identificar, porque os caldeus, eles são muito próximos ali do evento do dilúvio, eles são próximos disso. E é prova que a arqueologia revela que os caldeus eles tiveram também a sua descrição a respeito do dilúvio. E possivelmente tiveram conhecimento dessa tradição e passaram a considerar essa tradição como uma coisa litúrgica e pagã ao mesmo tempo e fazer entre os seus companheiros. E fazer isso, muito interessante essa parte aqui, dá para perceber a proximidade da experiência de Noé com a experiência tradicional dos caldeus, tá? E aqui eles não somente faziam esse tipo de prática, como também eles maltratavam os animais e com violência também consideravam os homens como besta-feras a ponto de maltratar os homens e considerar os homens como animais mesmo. Versículo 18 diz, capítulo 2, versículo 18, que proveito o ídolo, visto que o seu artifício esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artifício confie na obra fazendo dos ídolos mudos. Ai daqueles que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode um ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu templo, santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui ele descreve essa situação que, apesar de eles serem imorais, cruéis, perversos, malignos, eles tinham um lado religioso deles de se curvar e adorar os ídolos de pedra ou de madeira. Só que eles davam muita confiança, achando que aqueles ídolos estavam sempre dando força e ajuda para eles. Aí o profeta disse, não, pelo contrário, eles só têm
Você tem uma coisa oca, sem fôlego, sem vida. Não tem sentido nenhum. Ou seja, eles queriam atribuir tudo que eles faziam aos ídolos e tirar a culpa de si. Né? É o que dá para entender nesse texto. E por último, amados, capítulo 3, diz: a oração de Abacuque sob a forma de canto. Oração de Abacuque sob a forma de canto. É por isso que Abacuque ele era não somente um levita, como também possivelmente um dos mestres de canto de Corá. 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faze-me conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. Aqui, ele está pedindo para que a liderança do templo, a liderança política, voltasse aos princípios divinos. Volta, Senhor, aviva a tua obra. Faz isso. Aplaca a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Ele não queria passar por isso. Ele não queria sofrer na mão dos babilônicos, não queria se render aos babilônicos. Ele queria que isso se aplacasse. É como Jesus estava dizendo assim: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Era Jesus contemplando ali um monte de desgraça que ia acontecer sobre Jerusalém. Ele contemplando ali e sobre si também, ele começou a suar sangue diante da situação. E o profeta Abacuque, no capítulo 1, ele contemplou tudo aquilo que Deus ia fazer usando os babilônicos, Deus tiçando os babilônicos. Ele disse: Senhor, por favor, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, faz conhecida a tua ira, me faz conhecida a tua ira, no sentido, e lembra-te da tua misericórdia. Eu conheci a tua ira, mas lembra-te da tua misericórdia para que venha ser aplacada ela. Versículo 3 diz: Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo, a sua glória sobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O céu resplendeu como a luz dos raios que brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vem a peste, a pestilência, sangue e seus passos. Ele faz parar e faz tremer a terra, e olha e sacode as nações. Esmigalha os seus montes primitivos, os outeiros eternos abalam, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição, e o acampamento da terra de Midian tremerem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mal, teu furor, já que andas montado em seu cavalo e seus carros de vitória? Tiras o descoberto do seu arco e farta a tua aljava de flecha. Tu fendes a terra com rios, os montes te vê e se contornece. Passa o torrente das águas, as profundezas dos mares, faz ouvir a tua voz e levanta bem o alto as tuas mãos. O sol e a lua param sobre as suas moradas e resplandece a luz das tuas flechas, sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. A tua indignação marcha na terra, a tua ira calca os pés das nações. Só até esse versículo, para poder explicar que ele usa muita linguagem, algumas metáforas aqui que é necessário assim, fazer um resumo, explicar aqui, lógico, aos amados, é que ele está contemplando, ele está tendo uma visão de Deus como resplendor que vem destruindo, acabando tudo, e na frente dele vem pragas e pestes. Jeremias, o que significa isso? Vocês sabem que os montes, eles são, a história tem medo dos montes, né? A história tem medo dos montes. Como é que vai se explicar a origem do monte? Como é que vai se explicar
A origem das cavernas. Como é que vai se explicar isso? A ciência explica? Não, a ciência dá uma teoria, mas não consegue explicar com provas, entendeu? Então, aqui dá para entender que ele pega as grandezas do mundo e essas grandezas do mundo diante do Senhor, elas se derretem. As grandezas do mundo a qual a história não consegue explicar, elas se desfaz diante da presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é tão esplêndida, que nação nenhuma consegue também segurar. E as consequências que vinham sobre Babilônia seria também a mesma penalidade que teria os montes, os abismos, seja lá o que for. E é interessante que vem aqui as pragas e as pestes, porque quando se quer eliminar uma nação, quer se acabar com ela, é só jogar uma praga e uma peste. Experiência nossa, Covid, só para parênteses aqui, se não tivesse determinadas orientações a respeito da praga Covid, nós iríamos ver corpos jogados pelas ruas, se não tivesse orientação da área da saúde. Então, aqui diz que as pragas e as pestes vêm na frente de Deus, ou seja, vem acompanhando o Senhor. Para quê? Para eliminar as nações perversas e más e cruéis, como a Babilônia. A praga e a peste sempre foi algo usado por Deus para abater e abaixar qualquer orgulhoso, soberbo. Prova, Herodes foi comido por bicho porque não deu a glória a Deus. A peste comeu Herodes. Foi comido por bicho porque ele não deu glória a Deus. Então, a gente jamais pode achar que nós devemos. Sempre digo aqui, vou repetir, tem um filósofo matemático conhecido como Leibniz. Ele fala uma coisa assim interessante. É impossível você lutar contra o infinito. Você sempre vai perder. Sempre vai perder. Então, quando eu vejo um soberbo orgulhoso batendo no peito, achando que ele é algo eu digo, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Faça com que essa pessoa veja o mais rápido possível a sua imundície, porque se ela não vê, ela vai cair feio. E é difícil. Geralmente o soberbo orgulhoso não gosta de te ouvir. Vai ser derrubado. Não sei de que maneira. Mas eu espero que nunca a praga e a peste chegue até esse indivíduo. Mas se ele não se curvar, a queda vai ser feia. Tá? Versículo 13 diz: Tu sais para o salvamento do teu povo. Aqui está dizendo salvamento do teu povo. Para salvar teu ungido. Feres o telhado para a casa do perverso e descobre de todo o fundamento. 14. Passas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para destruir. Regozijam-se como estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marcha com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi o teu íntimo se comover a sua voz, tremer meus lábios. Entrou em podridão meus ossos, e se ajoelharam, e os joelhos se vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Até o versículo 16, como está aqui, que Deus, ele já está contemplando, tá? Deus aqui, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma descrição poética, uma forma de música ao mesmo tempo, dessas grandezas que Deus faz, e ele está dizendo assim, olha, o Senhor vai destruir, por quê? Porque ele vai guardar o ungido dele. Quem é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor, na visão dele, nada mais é que aquela pessoa que liderava ali o grupo ali em Jerusalém. Era tanto o rei como também o quê? O sacerdote. Deus ia guardar ele. Ia guardar eles.
E o que é interessante, ele fala aqui no versículo 16, diz: ouvi o meu íntimo e se comoveu, a sua voz, tremeram meus lábios, e entrou em podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aqui ele já está dizendo assim, ó, quem é o povo que nos acomete? Babilônia. Então virá o dia da angústia para ele, porque para nós já chegou. Já chegou, ele está dizendo, mas para eles vai chegar. Porque o que se faz, o que se paga, se você levar para cativeiro, cativeiro irás também. Já que eles estão fazendo isso conosco, Abacuque está dizendo, eu já estou tremendo por eles, porque também eles vão pagar. Ele não está se alegrando pela queda do seu inimigo. Ele está reconhecendo que as consequências também virão sobre os seus inimigos, e ele está temendo a isso. E a voz do Senhor tem falado isso para ele, e ele tem tremido, tem balançado os lábios e as pernas vacilando, porque Deus está avisando que também virá sobre ele. E o versículo mais falado aqui, entre nós, poucos comentam, é 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a Babilônia entre aqui, leve minhas ovelhas, leve o meu gado, tire todo o meu mantimento. Babilônia vai fazer isso comigo? Vai. Eles vão levar tudo que eu tenho? Vai. Mas ainda que façam tudo isso, leve minha figueira, acabe com a minha oliveira, pegue minhas ovelhas, arrebata do aprisco e tira o meu gado do curral. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Babilônia vai fazer tudo isso comigo? Vai. Mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele está dizendo. A gente está sujeito a isso. O que foi que Jó disse? Ainda que tu me tire tudo, ainda que tu me mates, mas eu espero em ti. O verdadeiro crente espiritual, o verdadeiro servo de Deus, é aquele que diz aqui, o justo viverá pela fé. Mas antes disso ele fala do soberbo. O soberbo vem e arrebata tudo que você tem. Quer tirar tudo, mas você vai viver pela fé. Um exemplo disso, uma analogia. O que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. O sistema nazi arrebentava, tirava casa, economia, tudo da pessoa. E a pessoa estava ali no cativeiro, no Holocausto, mas esperando muito, alguns deles muito crentes mesmo, esperaram e foram libertos. Aí você conversa com esses crentes e diz, não, eu estava esperando em Deus. Eu me alegrei no Deus da minha salvação. E levaram tudo que eu tinha, até minha família, mas eu esperei em Deus. E esse texto aqui se combinou com o pessoal que estava também no dia do Holocausto, nos dias do Holocausto. Porque tem gente que quer, sabe, assim, limitar. Não, isso aqui é só para os cristãos. Não, mas a palavra de Deus não se prende a só os cristãos. A palavra de Deus ela está para todos, todo ser que respira, toda pessoa. Aí Deus ele vai salvando as pessoas através de Cristo. Mas a palavra ela está para ajudar a todo ser humano. 19, acabando, diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de campo para o instrumento de cordas. Ou seja, diante de todo esse caos, o Senhor é a minha fortaleza. Ele me faz
como aqueles animais que andam sobre os montes. Você já viu como as cabras andam no monte? Naquelas montanhas imensas, elas pulam, andam em cima, alturas de dezenas e centenas de metros, mas elas estão lá, com as pernas firmes e fortes, diante de toda aquela altura, mas elas estão fortalecidas. Ele comparou o crente que serve a Deus como esses animais, que estão firmes e fortes diante da altura e diante do abismo, tudo, mas ele está firme e forte, esperando no Senhor. É o mestre de canto, ou seja, o mestre de canto que é Jeremias, aquele que louva a Deus diante de todas as adversidades. E nós devemos ser esse mestre de canto, louvar a Deus diante das adversidades. Queridos, aprendemos com Abacuque que o sofrimento sempre vai estar próximo de nós, porque o sofrimento nos acompanha, porque tem indivíduos que chamam sofrimento para si e compartilham esse sofrimento através de uma má conduta da parte deles e faz com que venhamos ser alcançados por isso. Mas Deus, depois com a sua infinita misericórdia, ele vem e aplaca aquilo. Faz com que venhamos passar, mas não viver. Viver no sofrimento é uma coisa, passar é outra. Vive no sofrimento, sim. Indivíduos que não temem a Deus vivem no sofrimento. Mas aqueles que passam pelo sofrimento, não sabemos a questão quantitativa de tempo. Mas ele diz, breve virá. Pode tardar, mas virá. Nós não sabemos. Seja no tempo de Deus, no nosso tempo, não sabemos. Mas tem aqueles que vivem no sofrimento aqui e vão viver sofrimento na eternidade. E o sofrimento do justo sobe e desce, porque enquanto ele estiver aqui nesse mundo perverso, mal, cruel, ele está sujeito a passar por diversas situações. Que o próprio Jesus passou, por que somos diferentes, não vamos passar? Não somos melhores nem que os apóstolos com direto em Jesus. Né? Então vamos passar assim por sofrimento. Nós sabemos que Deus vem e aplaca com seu poder e graça o poder do sofrimento contra nós, tá ok? E o profeta Abacuque nos dá essa possibilidade de entender essa questão. Espero um dia ter a graça de compartilhar com os irmãos Lamentação de Jeremias, que é muito próximo do que Abacuque escreveu aqui. Lamentações de Jeremias, e vamos ter a graça também de estudar o livro de Jó. Vamos tentar compreender e se aprofundar mais um pouco em relação ao sofrimento. E determinadas teologias hoje, atualmente, se fosse ler isso aqui na íntegra, não pedaços de versículos. Pedaços de versículos, não. Na íntegra. Diz eu pegar, sabe o que eles iam fazer com esse livro? Rasgar. Porque a teologia deles não se encaixa nesse livro. E nem sem livros nessa teologia deles. Porque pedaços de versículos é fácil de montar. Mas eu quero ver, ensinar o livro por completo. Isso vai dar ódio, agressão, rancor nesses indivíduos. Eles vão pegar, possivelmente vão querer rasgar. Então, amados, a nossa condição é essa. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor os livra. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Caso não, a gente pode ficar, pela graça de Deus, suportando o sofrimento. É um livro, amados, muito filosófico. Ele é um pouco filosófico, sabe? Muito pouco. Posso dizer, ele é muito filosófico.
Ele é pouco porque só é 3 capítulos. Ele é muito porque é um conteúdo sem misericórdia. Maravilhoso. Agora eu vou me preparar para pegar o livro de Jó. Quando nós terminarmos o Novo Testamento, vou fazer todo um preparativo para pegar o livro de Jó, porque a gente não vai ler pequenos versículos, não. A gente vai ler capítulo por capítulo, tentar compreender, porque tudo aquilo que está em Jó, seja dos amigos deles ou de Jó, principalmente dos amigos, tudo está certo. Por que principalmente dos amigos? Porque há mais texto dos amigos dele. Tudo está certo, mas não estava coincidindo com a vida de Jó. Entendeu? Tudo correto, tudo certo, mas era uma verdade que não se aplicava na situação de Jó. Aí se tornou um julgamento, se tornou uma sentença na vida de Jó. Não tinha que ser aplicado aquilo para ele, porque não tinha nada a ver com a vida dele. Então, por isso que os amigos de Jó sofreram a sentença da parte de Deus. Aí Jó teve que orar por eles para aplacar a situação, né? Porque ele estava falando ali, não tinha sentido para Jó. Estava correto, mas não tinha sentido. Ok? Então é isso, amados. Muito obrigado pela atenção de todos, tá bom? Terminamos aqui o livro de Abacuque, louvado seja Deus por isso. Terminamos o livro de Abacuque. Brevemente, nós vamos comentar agora sobre o Novo Testamento, pegando Hebreus, depois Atos dos Apóstolos, os Evangelhos. Depois dos Evangelhos, voltaremos para o quê? Voltaremos para o Antigo Testamento. E só Deus vai nos orientar o que nós vamos comentar, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, um Feliz Natal e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.